Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidas, eu e a nossa querida Cauane. Oi pessoal! Nós estamos aqui reunidas para fazer mais uma entrevista do nosso podcast As Minas da História. Hoje que nós estaremos entrevistando uma mulher que nos inspira muito em várias áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que a história de vida dela vai inspirar você. E assim, hoje nós estamos completando mais um ciclo dessas entrevistas das mulheres que inspiram da cidade de Brasilândia. Então que essa entrevista de hoje possa fomentar ainda mais o desejo de mudança, de transformação, de realidades na sua vida. E aí a gente já está dando uma deixa sobre a nossa entrevistada, A nossa entrevistada, ela tem grande referência sobre um projeto social que leva o nome dela. Esse projeto envolve várias crianças carentes, várias crianças adolescentes, crianças de todas as idades, uma mulher de fé que inspira pela sua trajetória, sua perseverança, por tudo aquilo que ela que transforma vidas pela sua presença. Então hoje nós temos a alegria de receber a nossa querida Giovanete. Seja bem-vinda, Giovanete. Nós agradecemos pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e dar a honra aos nossos ouvintes conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada. Pra gente começar, Giva, se você me permite falar Giva, como a gente é próxima, e aí, Giovanete, e para alguns, Giva. Conta um pouquinho para nós sobre a sua infância, como que você chegou aqui em Brasilândia, narra essa Giovanete criança, como que era essa Giovanete criança? Então, seus sonhos, medos? Então, eu vim de Junqueirópolis, nasci em Junqueirópolis, e vim de Junqueirópolis, perto aqui de Brasilândia, em Monte Castelo, e fui para Monte Castelo e voltei para Tupi Paulista. De Tupi Paulista, eu acho que tinha uns 4 anos, para 5 anos, que eu me lembro. Como eu tinha uma família muito assim, problemática, sofrida, muitas agressões, muitas coisas, então eu acabei indo morar numa casa Bom Viver, lá em Tupi Paulista, que tinha, onde aqui em Brasilândia é a casa acolhedora, E acabei indo para essa casa, para esse lugar, eu conheci uma mulher, e essa mulher me pegou, levou para casa dela, Cuidou de mim. O nome dessa mulher, ela já morreu, chama Ana, Cuidou de mim. E quando foi um belo dia, o pessoal já achou que deveria voltar para minha família. Aí voltei para minha família, foi onde eu vim para cá, parar aqui em Brasilândia, Cheguei aqui em Brasilândia e fui morar numa fazenda, Na fazenda Bom Jardim. E do Bom Jardim, nós fomos para a fazenda, onde o pessoal conhece como Perdida, E de lá para cá, aí minha mãe, começou a vir, para a cidade, que tinha o patrão dessa fazenda, e ela começou a vir assim na cidade, E vinha, aí até um belo dia meu pai decidiu assim morar aqui em Brasilândia. E a gente veio morar aqui em Brasilândia. Antigamente era o lugar onde a gente morava, era lá onde, do lado do Mané, da bicicletaria. Era uma casa de tábua. E ali onde começou a minha trajetória, eu falo de conhecer Jesus, a importância de conhecer Jesus. Graças a Deus, assim, eu louvo muito a Deus pela vida dessas irmãs que foi visitar a minha casa, a casa da minha mãe, A Donival e a Zenaide entregam um folheto. E Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos. Quando elas entregaram esse folheto. 8 anos, e quando elas entregaram esse folheto, a nossa vida era muito difícil. Às vezes a gente dormia nas casas das pessoas. Quando meu pai era ótimo pai quando estava são, não bebia. Mas quando ele bebia, ele se transformava. E aí era muito difícil. A gente acabava dormindo nas casas das pessoas, porque ele era muito agressivo,
E às vezes era a polícia, era muita coisa. Então a gente... Era você e quantos irmãos? Nós somos em 12 irmãos, mas assim... 12. Como a família foi... tudo isso, essa trajetória que aconteceu, eles foram distanciando. Cada um foi trabalhando, arranjou uma casa e foi trabalhar e morar com essas pessoas. E acabou ficando os 4 irmãos. Né? Cada um foi por conta da circunstância, sim, né? Foi sim. saindo. E aí, nesse dia que quando essas 2 irmãs entregou o folheto, eu, né, tava tentando me cortar, peguei uma faca. 8 anos, Gira? 8 anos. Meus pais estavam trabalhando, né, no algodão, e eu peguei uma faca falei assim, eu não aguento mais essa vida. Eu falei, Senhor, eu tô cansada. E foi quando chegou essas 2 irmãs com esse folheto, estava escrito, vinde a mim, todo que estáis cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Eu li aquele folheto. Quando a minha mãe chegou, falou assim, veio 2 mulheres aqui e entregou o folheto. A minha mãe ainda falou assim, se fosse dinheiro, né, mas papel todo mundo dá. Mas eu peguei aquele folheto, ela pegou, embolou e jogou. Eu peguei aquele folheto e falei assim, hoje eu vou na igreja. E fui nessa igreja, né? E chegando lá, foi no dia de quarta-feira, o pastor veio de Três Lagoas, o pastor Vicente, e a palavra dele era sobre esse versículo, a pregação dele era sobre esse versículo. Olha aí, que legal. E eu falei assim, Senhor, eu fui, né? Eu lembro que a gente, assim, morava assim na barraquinha de lona, a gente não tinha condições de roupa. Antigamente, hoje eu vejo as condições que a gente tem, mas antigamente era um chinelinho, a gente ainda até peguei um chinelo, lavei, né? Virei do lado avesso ele, que era branco e azul, virei e falei assim, hoje eu vou na igreja. E eu tinha era 2 peças de roupa, lavei uma, falei assim, hoje eu vou na igreja. E fui, chegando lá, e eu falei para Deus, se Deus resistisse mesmo, que a partir dali a minha vida mudasse, ia mudar, se ele realmente existir. E acabou o culto, né? A Zenaide estava lá, do Nival, acabou o culto. Ela falou assim, olha, tem uma mulher que está perguntando, Joanete, se ela quer uma pessoa, né, para morar com ela, companhia, e ela vai ensinar a pessoa e depois vai pagar também um salário, né? Conforme o tempo você vai aprendendo as coisas, né? E eu peguei e falei assim, tem que conversar com a minha mãe, né? E eu lembro assim que a Zenaide conversou com a minha mãe e falou assim, então tá. Aí foi na minha casa, né? E a minha mãe falou assim, então tá, no outro dia a gente vai lá. Quando a minha mãe, a Zenaide falou pra mim isso aí, que a mulher tinha uma mulher, eu falei assim, o senhor existe. Eu estava sentada num banquinho, falei, o senhor existe. E fui pra minha casa. No outro dia, quinta-feira, a gente foi na casa dessa mulher, que se chama Maria, né? Era a esposa do Filadélfio Basso. E chegando lá, né? Aí ela conversou com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, então vou deixar, né? Vou deixar. Aí eu fiquei ali. Assim, foi o seu primeiro emprego, então? Foi o meu primeiro emprego, assim, não foi nem tanto emprego. Não foi tanto emprego. Porque eu não sabia fazer nada. Eu morava num barraquinho de lona. E no barraquinho de lona não tinha nada quase. Só um fogão que a gente barreava e a vassoura, ela que era a vassoura de mato que a gente varria. Então era bem precário mesmo. Era bem... Hoje eu vejo assim, a vida que a gente tem, eu agradeço muito a Deus. E aí eu, né, fui morar lá. E assim, ela falou assim, eu lembro até hoje, que é uma coisa assim que me marcou muito. Ela falou assim, olha, aqui tem um armarinho para colocar sua roupa. E eu estava só com a sacolinha. Aquele dia eu olhei assim, falei assim, amor, olha só, olhei para a cama, né? Porque a gente dormia, nesse barraquinho, a gente tinha a cama da gente, era 4 forquias. O que é isso? Forquia era pau. Pau, tipo uma forquia assim. E aí colocava a cama e era palha dentro do... Era onde a gente dormia. E todos os irmãos? Era 4 irmãos dormindo nessa cama. E assim... Então você nem sabia o que era ter uma cama só pra você, um armário, um quarto. Um quarto, um travesseiro. Eu olhei assim, meu Deus, um quarto só pra mim. Foi assim, foi muito
eu falo assim, que foi Deus, uma bênção que eu não sabia nem como agir. E ali aquela mulher me ensinou com amor, com carinho. Tinha outras pessoas, a filha dela, tinha também a Melry, né? A Maria também ficava ali, trabalhava ali. E ali eu fui aprendendo, né? Eu lembro um dia que quando chegou assim no final do mês, a minha mãe chegou lá e falou assim, eu vim receber. Aí eu falei assim, ela falou, olha, eu vou deixar um pouquinho de dinheiro para comprar uma roupinha. E a minha mãe ficou tão furiosa, falou assim, se você não me der tudo, eu vou levar você embora. E aqui eu vivendo ali. Sua mãe queria toda a parte do salário para... Sim. Aí eu peguei e falei assim, ela falou assim, a Dona Maria falou assim, não, Juvenete, dá para ela, não tem problema não. Pode deixar, viu? Não se preocupa. Uhum. E aí eu lembro que naquele dia, no mesmo dia, a Melry, ela apareceu com um conjunto que ela tinha acabado de fazer da costureira. Um conjunto vinho. Falei pra você, novinho. E eu falei assim, meu Deus, que coisa, que sonho. Pra quem só tinha 2 peças de roupa. Hoje, a gente olha assim, quantas pessoas passam necessidade. Mas antigamente a vida era mais difícil ainda. Uhum. E desse dia, Deus só foi melhorando. Eu fui aprendendo, e Deus foi abençoando, eu fui crescendo. E como ela serviu o Senhor, e elas foi me ensinando. Eu era uma menina problemática. Hoje tem muitos adolescentes que às vezes se mente, né? Eu era muito mentirosa, porque assim, eu aprendi, a minha mãe ensinava assim, olha, que tipo assim, eu via muito mentira, então que eu tinha que mentir. Como a gente quase não tinha mantimento, essas coisas, eu sempre fui vergonhosa. Minha mãe sempre mandava eu ir na casa da vizinha com um copinho. E como eu era vergonhosa, eu só ia até metade do caminho, falava, virava, chegava, voltava para casa e falava assim, mãe, a vizinha falou que não tem. E nisso, esse vício de mentir foi um vício tão... E quantas crianças hoje mente uma coisinha, às vezes parece nada, mas vai mentindo, daqui a pouco é um vício, cria um vício. E vive uma vida de mentira. E eu lembro que quando eu cheguei nessa casa também, tinha a Dalila. E quando eu falava, ela conhecia que eu estava mentindo. Ela pegava no pulo. E ela pegava muito no meu pé, que a mentira era do diabo. O diabo que gosta da mentira. E ela falava muito. E aquele dia eu lembro assim que eu fiz algo que eu até quase não me lembro. E ela chegou em mim e falou assim, olha pra mim, você está mentindo. E eu olhei pra ela e fiquei quieta. E depois daquele dia eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não consigo parar de mentir. Você citou a Dalila, a Maria, né, outras mulheres. Se você fosse falar assim, as mulheres que marcaram essa sua trajetória, são essas, se você quiser reforçar novamente? Teve outras mulheres, sim, assim? Fala um pouquinho dessas mulheres que te marcou, Gil. Que me marcou. A Maria. A Maria. A Dona Maria, né, também do Filadélfio Basso. A Lourdes. A Lourdes. Que era a companheira, que ia, assim, uma bênção. A Dalila. Uhum. Meu Deus, tem mais. Mas tudo por esses ensinamentos, assim? Sim. Você fala pelos ensinamentos? Sim, por que elas te inspiraram, você fala? Inspiraram. A Lourdes, por exemplo. Porque ela era uma filha obediente. Ela obedecia. E naquele tempo era tipo assim, as filhas não saíam. Então ela obedecia tudo que o pai dela falou. Tinha horário. Quando eu fui para essa casa, acabava o culto, a gente estava em casa e ela obedecia. E ela já ela já tinha uns 20 anos. Mesmo assim, ela era a família. Então eu falava assim, a família é diferente. Né? E a Dalila sempre ensinava, né? Morava do vizinha e ensinava a gente como que a gente tinha que ser. E eu acompanhava, né, essas meninas. E eu vinha para a igreja. Né? Então, quer dizer assim, foi pessoas que me ajudam muito. Que te marcaram. Que me marcou. A Donival, né? A Zenaide.
Quantas vezes, quando meu pai brigava, eu já ia para casa dela, Acolhia, né? acolhia, dormia lá e ela me ensinava a palavra de Deus. O Oliveira. Uhum. Então, assim, eu cresci assim, em meio de famílias abençoadas. É. Ao mesmo tempo, com toda essa dificuldade, né? Sim. E você hoje tem... A sua mãe é viva? Minha mãe, sim. E você tem uma relação boa hoje com ela atualmente? Hoje, sim. É? Hoje, Como sim. se deu essa construção? Como se deu? É que eu aprendi que tudo que eu passei, todas essas coisas que eu passei, foi para quê? Um aprendizado. Por quê? Ela não deu porque ela não tinha. E ela sofreu muito também. Você mesmo falava sofreu. Dessas violências, né? Sim, Com o seu e ela pai. Sofreu. Né? Então, quer dizer assim, como que ela ia poder dar? Uhum. E eu creio assim que Deus colocou no meu coração para mim ser diferente. Colocou todas essas pessoas para me abençoar, para me aprender, para me ser diferente. E o que através da minha vida salvar a minha família. Uhum. O meu pai, né, que antes de morrer ele aceitou Jesus. Ótimo. Né? A minha mãe, os meus irmãos. Toda a família. Porque meus irmãos, a gente era cada um distante, cada um estava numa cidade. E eu descobri uma irmã através da mãe da Dalila. Falou assim, olha, tem uma irmã sua que mora lá em Interlagoa. Eu não sabia, porque os filhos se espalharam. E aí foi se ajuntando. Novamente, meus irmãos, todos eles. Legal. Né, através de Jesus, através dessa família, né? E hoje eles servem ao Senhor, minhas irmãs, né? O meu irmão, né? E hoje a minha relação com a minha mãe, hoje eu ligo para ela, eu converso. Antigamente não, a gente não tinha contato. Eu tinha contato mais com meu pai. Uhum. Mesmo ele dessa forma, mas quando ele estava só, ele era uma ótima pessoa. Uhum. E a minha mãe não, já a minha mãe era mais difícil, mais dura. O gênio. Né? E a gente que a vida também ensinou ela a ser dura, né? Mas eu aprendi que eu tenho que fazer a diferença. Sim, sem dúvida. Então, hoje, assim, graças a Deus, a nossa comunicação é outra. E o que você tenta trazer isso para sua família hoje, para suas filhas, Giva? Tudo que você aprendeu, essa aprendizagem, essa questão da família. Eu que te conheço um pouquinho, né? Você preza muito, né? Pela família, né? E hoje, ouvindo um pouco mais a sua trajetória, a gente consegue entender isso. Então, hoje, com os seus filhos, neto, né? Qual é esse olhar diferente que você busca? Quando eu era nova, eu não via a hora de casar e ter uma família. Porque como eu fui morar assim, né, numa casa, e não tive meus pais, aquela família, e eu sempre falava para Deus assim, Senhor, por que a minha família não é igual a família de fulano? Quando eu era pequena, eu falava muito. Porque o Senhor me deu essa família. Né? Então eu queria muito ter uma família. Eu não queria cuidar de criança, eu não queria nada. Eu queria ter uma família. Né? E eu fiquei meus 19 anos, né? Fui para Três Lagoas, com 16 anos, né? Morar na casa do pastor Vicente da Marta. Uhum. Depois retornei, voltei novamente para essa casa da Dona Maria do Filadélfia, né? Novamente. E só saí dali casada. Aí casei, né? Casei, tive duas filhas. Duas filhas lindas. Eu vivia para minha família. Minha família era tudo. Era adoração. Uhum. Era assim, por eu não ter uma família, assim, viver nas casas, por mais que eles me trataram bem, com carinho, com respeito. Mas era o seu espaço, né? né? Eu queria ter uma família. E eu comecei a colocar a minha família em primeiro lugar de tudo. Tem uma palavra na palavra de Deus que fala que aquele que amar mais o marido do que a Deus não é digno. Então, eu amava muito a minha família. Então, assim, e aí era algo que eu tentava proteger de toda forma. Mas, por isso que eu falo, às vezes a gente acha que a felicidade está por eu conseguir uma família, porque eu queria muito a família. E a felicidade não está aí. A felicidade é Jesus. Jesus vai abençoar a sua família para vocês ser feliz. Mas sem Jesus, impossível. E eu coloquei em primeiro lugar, né? E
aconteceu, né, que acabou meu marido me deixando, né, fiquei com 2 crianças, sofri muito, né, muito porque não é fácil quando você é deixada por outra pessoa, porque a pessoa resolveu ser feliz, né, e você foi e agora, com 2 crianças. Eu, nesse tempo, já, né, com 20, acho que 24 anos, 26 anos, né, eu li assim, meu Deus, e agora? Com 2 filhas, eu não ganhava um salário, ganhava naquele tempo era R$400 para cuidar de 2 filhas. Mas a Melry, por isso que eu falo, são pessoas. A Melry trabalhava na casa dela, minhas filhas eram como se fosse da família. Ela tratava com carinho. No mesmo dia que o meu marido me deixou, eu descobri que eu estava com câncer. Eu ia te falar para falar um pouco sobre isso. Eu descobri que eu estava com câncer. Comecei, graças a Deus, a ir para Jaú, né? Graças a Deus a Darza apoiou. Uma equipe incrível, né? Maravilhosa. Combate ao câncer. E eu comecei, né, lá. E às vezes eu não tinha dinheiro nem para comer nada. E tinha um irmão da Maria que ajudava. Falou assim, não, isso aqui é para você comer. E a Maria cuidava das minhas filhas. Bem dizer, minhas filhas 2, era como se fosse de casa, as filhas dela. Tratava como se fosse filha. E ali elas comiam, elas bebiam, e eu ia para Jaú e elas ficavam com a Maria. E assim, eu vejo assim, o cuidado de tudo isso, eu vejo Deus. Quando a gente acha que está sozinho, que agora perdeu tudo, que eu tinha perdido o marido, que eu descobri que eu estava com câncer, a força maior vem de Deus. Eu levantei a minha cabeça, falei, Senhor, nada acontece se o Senhor não permite. Então, se está acontecendo isso, o Senhor tem um propósito lá na frente. Porque aí eu comecei, né, a fazer aqui, fui para lá, e aí o nódulo estava 3 centímetros, 3,5 centímetros, e aí comecei a ir para lá para diminuir. Quando foi no dia 6 de março, eu retornei, liguei para minha irmã e falei assim, ô Laura, morava em Três Lagoas, você pode ir comigo lá em Jaú? Porque a Maria não podia, porque ela estava trabalhando e ficava com as minhas filhas também. E eu não tinha assim, aqui em Brasília, assim, muita... E sabe assim, às vezes você não quer incomodar as pessoas? Sim, se chamasse, até iria, mas é aquela... De maneira que precisava ainda ser lapidada e transformada. E aí eu fui. A minha irmã falou que não podia ir, eu fui. Eu falei, não, vou. Cheguei lá, vou fazer novamente, porque quando você chegar lá, você vai novamente fazer todos os exames novamente para eles verem como que tá, para poder fazer a cirurgia. Levei minhas roupas, tudo certinho. Aí, quando ele foi fazer, eu falei assim, ué, o que aconteceu? Tem alguma coisa estranha. Aí eu se assustou? Fiquei assim, né? Olhei assim, meu Jesus. E nem antes de eu ir para Jaú para fazer essa cirurgia para te retirar, uma semana antes tinha oração, tinha um culto de jovens, e depois do culto, oração do jovem. E era o Jailson que comandava. Eu lembro. Lembra, né? Então ele comandava. E aí eu tive um sonho. E aí cheguei no pastor, assim, aí o pastor, falei, pastor, eu tive um sonho que Deus falou assim para mim tomar posse, né? Sim. Que ele ia me curar. Eu falei pro pastor. Aí o pastor falou assim, então, filha, toma posse Então, e vai. É isso. A sua fé, sabe assim, com tanta com firmeza. convicção, né? Toma posse. E aquele dia eu senti algo diferente. Né? E fui. Porque era na segunda-feira cedo que eu ia para Jaú. E aí eu peguei, fui para Jaú, né? Confiante. Quando as pessoas falavam, não, o Senhor já levou todas as minhas enfermidades. Eu falava através da palavra. Eu creio que o Senhor já levou todas as minhas enfermidades. Ah, você tem um câncer? Não, o Senhor já levou toda a minha... Sabe assim, eu pronunciava. Profetizava, né? Isso, pronunciava. Profetizava. E fui. Chegando lá, ele falou assim, tem alguma coisa errada.
E fez pra lá e pra cá. Aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa, tem aqui, parece... Aí chamou outro médico. Aqui tem uma linha preta costurada. Olha aí. E naquele momento, Você viu a mão de Deus. naquele momento, eu saí gritando no hospital. Aí ele falou assim, olha, moça, aqui eu sei que é a sua fé, Uhum. né? Eu sei que você tem a sua religião, mas aqui a gente não trabalha dessa forma. Uhum. Bebe um pouquinho de água. Bebe um pouquinho de água. Nós não trabalhamos dessa forma. E eu comecei a gritar, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E ele falou assim, aí ele ficou olhando e falou assim, olha, eu falei, moça, então agora eu vou embora, né? Ele falou, não, calma aí, não é assim. Aí eu fiquei até a tarde, naquele tempo era o Mané, né, que trazia os... Que ia e voltava. Que ia e voltava. Falei, Mané, fui lá fora, falei assim, olha, calma aí, que aconteceu coisa maravilhosa, você não vai embora não, me espera. Aí eu fiquei até às 8 horas da noite, né, e ele me liberou. Aí ele falou assim, olha, mas você vai continuar vindo aqui, porque a gente não trabalha dessa forma, mas você vai continuar vindo mais um ano, você vai vindo até a gente ver o que aconteceu. Fiquei indo mais um ano. E nada. Aí ele falou, realmente. A glória de Deus. Ele falou, realmente, esse Jesus que você fala te curou. Olha aí que bonito. Ah! Filho, então quer dizer assim. É algo extraordinário, né? Então, aí eu falei assim, Deus. Obrigada, né? Obrigado. Mas eu tava tão grata. E assim, por mais que eu tava muito assim, eu tava sofrendo muito, porque meu marido tinha ido embora, todas essas coisas. E ao mesmo tempo aquela tristeza, mas aquela alegria, é algo que eu não sei nem explicar, né? Mas eu falei assim, Deus, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Mas assim, eu vou falar pra você, pra tudo isso acontecer, teve um processo. Teve um processo. Eu tinha muito ódio. Perdão, né? Eu lembro Por que devido você ao meu falou. marido me trair, eu fui juntando muito ódio. Ódio da pessoa. Ódio, muito ódio. E o ódio que gerou um câncer. E quando esse ódio foi tomando conta de mim, a ponto de eu não conseguir nem falar o nome da pessoa. E a minha filhinha, a segunda, Paulinha, foi o primeiro nome a citar o nome da pessoa. E eu não conseguia, e aquilo me doía, eu tremia. Eu não conseguia nem respirar, algo que tampava minha garganta. Uhum. E aí eu comecei a depressão, comecei a tomar remédio, né? Comecei a dormir dia e noite. Dormi mal. E aí eu até um belo dia falei assim, a partir de hoje, né? Não, foi até o Cheiragato que arrumou esses remédios, até ajudou porque eu não tinha condições. Falei, a partir de hoje não vou tomar nada desse remédio. E eu fiquei tão ruim que eu via coisas, bicho querendo me pegar, era algo, quando era 6 horas da tarde, eu não conseguia, eu começava a chorar, porque eu não conseguia ficar dentro de casa. Então eu fiquei muito algo ruim. te oprimia, né? Mas era o ódio. Era o ódio. Precisou a irmã Donival falar assim, olha, você quer ser liberta? Isso antes de eu ir para cirurgia, lá para arrancar o nódulo. Você quer ser liberta? Você vai ter que entrar em contato com a mulher. Nesse tempo não tinha celular, era só computador. E eu não sabia mexer. Ainda pedi para minha filha, né? Assim, você Manda pode uma mensagem. você pode teclar para... Você pode? Eu posso. Então eu quero que você fala para ela que eu tô pedindo perdão. E nesse momento, aí eu falei, Donival, eu fiz isso. Aí eu cheguei no outro dia e falei, Donival, eu fiz isso. Mas continua a mesma coisa. Ele falou, não, quem vai trabalhar no seu coração... Agora não é contigo mais. É como ele. Você pronunciou. E agora quem vai trabalhar é o Senhor. Por isso, o ódio, ele gera ferida. E às vezes a gente não consegue. Só através de oração e Deus, para poder nos ajudar e nos libertar. E quando eu liberei isso aí e fui para lá, então, quer dizer, Deus já estava trabalhando, Deus já estava agindo, né? Porque Ele tinha um propósito na nossa vida. Tudo eu vejo isso, é que Ele tinha um propósito na minha vida.
E qual era esse propósito? Que agora nós vamos chegar. Será que é esse? Pergunta pra ela. O que te inspirou a começar esse projeto social? E houve algum momento específico que despertou essa vontade em você? Projeto Giva, como que tudo começou, Givanete? E Giva, agora te ouvindo mais essa trajetória assim, eu acho que faz muito sentido esse lugar que hoje você ocupa na sociedade, sabia? Essa sensibilidade com essas crianças, esse amor, esse engajamento. E aí agora quem chora sou eu, né? De querer outra história para essas crianças, né? Pode falar, Giva. Deixa com você. Depois que chegamos a tudo isso, passado por tudo isso, que eu fui curada de um câncer, eu virei assim, na frente da minha casa, e falei, Senhor, o que eu posso fazer para agradecer? E nesse momento não foi nem um sonho, foi uma visão. Eu vi uma Bíblia e vi umas crianças. E eu ouvi a voz, ensina minhas crianças. Nesse momento, eu comecei a lembrar. Deus cuidou de mim quando eu era o quê? Pequenininha. Pequena, colocou num lugar a ter esperança. Sim. Que as crianças podem ter esperança. Verdade, Giva. Da minha idade. São crianças da minha idade, que eu passei por isso. Sim. Eles passam por isso. Muito. E Deus não mudou a minha vida? Então eu comecei a ver, Deus vai mudar a vida deles também, como mudou a minha. Como me levantou, me deu uma família, me colocou em casa, em lugares, pessoas para cuidar de mim, me amou, pessoas que me amou, como fosse mãe. Porque eu não tinha o carinho da minha mãe, mas a Dona Maria, ela me amou como filha. Ganhei irmãos e vi essa Bíblia e essa voz falando. Passou, como na igreja missionária tinha outro pastor também, e eu cheguei nesse pastor e falei assim, pastor, olha, tu um desejo imenso. E aí contei o que aconteceu. Eu falei assim, irmã, mas já tem outro trabalho lá. O que é? Lá no caso, né, pra quem não sabe, né, fala o nome dos bairros, né, os lugares que você queria fazer esse trabalho. Eu queria fazer no José Rodrigues, mas tinha um trabalho lá no João Paulo, na escola do João Paulo. Ele falou, já tem um trabalho lá, irmã. Eu falei, tá bom. Mas foi um desejo que Aquele foi... coração queimando. E passado, aí eu cheguei no pastor Vicente, pastor, tá assim, 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 Deus falou assim comigo e eu não queria. E ele virou o amor, como sempre. O que você precisa? Cadeira, papel, lápis de cor. Porque você ia fazer na sua casa mesmo. Na minha casa. Eu lembro. Na minha casa. Eu trabalhava na Delry, quando chegava terça-feira. Já faz quanto tempo, Giva? Que comecei esse trabalho? Tem 14 anos. Tem 14 anos, né? Eu tava terminando meu mestrado. 14 anos. Vai fazer 15 anos. 14 anos. Aí eu trabalhava na Delry, quando era no dia de terça-feira, 6 horas. Eu chegava um pouquinho antes, né? Ela me liberava mais antes. E os vizinhos todos iam lá me ajudar a lavar a cadeira. Nós lavava a cadeira, eu preparava e, sabe assim, lá eu ensinava a palavra, a gente cantava, a gente orava, a gente abraçava. Eu lembro que era difícil. As crianças chutavam, as crianças te xingavam, mas a gente abraçava com amor. E, gente, eu posso falar que eu fui cúmplice nesse começo. Não é uma criança, nem duas crianças na sua casa, né? Era 50 crianças, 40 crianças, 80, tinha dia que tinha 90. E a casa da Givanete não tinha área no início, né, Giva? Não. Então no começo ali era criança no corredor, lá na frente, lá no fundo, na cozinha, em todos os lugares. Então assim, eu lembro que quando eu comecei a frequentar, a participar, isso me marcava muito, Giva, assim, a forma que você, do desempreendimento seu, assim, literalmente doar seu tempo, sua generosidade,
para estar ali disposta, seu lar, sua casa, né, suas coisas da sua cozinha, né, tudo que você tinha era o suficiente para estar ali. E as crianças no banheiro e às vezes sujeira e tal, e tudo isso para ela, eu nunca vi você reclamar, né? Então assim, é uma história que nos inspira muito, a forma tão engajada que você se entregou para que esse projeto fosse real e acontecesse. Mas era um plano de Deus. Quando a gente sonha, o sonho de Deus. Porque eu sou grata até hoje, porque Ele me curou. Eu pude cuidar das minhas filhas. Hoje as minhas filhas são casadas. Criar minhas filhas, né? Então eu vejo o cuidado de Deus. Nada mais do que obediência e gratidão. E assim, por mais pouco que eu ganhava, minha filha conseguiu fazer a faculdade. Verdade, de direito, né? Eu não tinha condições, mas Deus, Ele movia. Proporcionou. Quando a gente serve a Deus, Ele faz tudo, basta a gente confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí é onde eu fui trabalhar com essas crianças. Comecei com 6 crianças na minha casa. Agradecimento a Deus. E Deus foi movendo multiplicando. Enfrentando, igual você, o desafio, enfrentando muitas dificuldades. Porque na minha casa só tinha um banheiro. E o pessoal, como já tinha 150 crianças, tudo dentro de uma casa só, o pessoal começou a denunciar. Falar, como que pode tanta criança e não tem, só tem um banheiro, né? Não tem estrutura, o que essas crianças estão fazendo? E começaram, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu não sei falar. Eu falava para Deus, né? Senhor, eu não sei conversar com o juiz, eu não sei, né? Tanto que eu até chamei a Marcela. A Marcela, fomos lá conversar, né? Lá no fórum. E conversamos, né, Gil? E ele falou assim, o defensor, falou assim, olha, me deu até um livro para aprender como, né, trabalhar com crianças, né, os direitos das crianças. E falou assim, olha, se todo mundo fizesse um trabalho desse... Nós tínhamos só que agradecer, né? Isso. Tirando as crianças da rua, Sim. Violências, Sim. drogas, Sim. né? Alcoolismo. Sim. Então, quer dizer assim, até aí Deus, ele move. Igual Jeremias fala, Jeremias não conseguia falar. Mas Deus mandou ele ir. Que ele ia colocar palavras na boca. E lá, Deus colocou palavra na boca para conversar com esse defensor. Então, não importa, eu não sei falar, eu não sei conversar, o Senhor capacita. Verdade. É só a gente ir, né? E esse trabalho, graças a Deus, foi na minha casa. Já não cabia mais. Graças a Deus nós temos um pastor abençoado, né? Pastor Vicente. Aí eu tive um sonho, né? Um sonho de um lugar, né? E que tinha um salão. Mas eu lembro que puxou um pouquinho a área também, não foi? Isso, puxou a área. Puxou, fez uma área no fundo. Porque quando chovia, né, as crianças falavam, mas aí já não tinha como. Que primeiro foi aos poucos, né? Fez a área e depois segurou. Quanto tempo ficou na tua casa o projeto? Eu acho que foi 1 ano só. 1 ano, né? 1 ano só. É bastante tempo. Foi 1 ano. E aí o pastor, não, vamos... E aí a igreja tinha uma casa, né, pastoral. E eu tinha falado pro pastor, eu sonhei assim, com um salão assim, né? Ainda tanto, quando eu conversei com a minha filha, ele falou, mãe, agora você vai querer esse pastor eu também não, né? Eu sonhei com um púlpito e tal, e tinha um púlpito e tinha um pregador. Eu falei assim, filha, o pregador Deus vai preparar. Aí a Kai falou, mãe, por favor, né? Agora também? Eu falei, não, filha, Deus vai preparar. E passado um dia, o pastor, alguém falou desse salão, graças a Deus, o pastor... Eu lembro que o pastor... Tinha casa pastoral, né? E assim, na realidade o pastor também renunciou, né? Porque ele falou, pô, eu tenho a minha casa, né? Que nós construímos, ele e a Marta, né? Então não tinha necessidade da casa pastoral, então ele abriu mão da casa pastoral para fazer essa troca. Apoiou esse trabalho. Desde o começo. Desde o começo. Ele foi lá, vendeu, né? E estão ali. Esse projeto Giva, né? Que leva seu nome, Giva de Givas. Givas, tudo começou porque assim, a gente estava na minha casa e Deus foi colocando pessoas para me ajudar. Eu não fiz sozinha. Deus foi colocando pessoas. Muita gente envolvida. Muita gente. E sim, tem algo assim que eu acho assim tremendo.
quando começou, a gente foi para Três Lagoas, tinha um trabalho lá em Três Lagoas, eu não lembro o que era direito. E eu lembro que tava a Eliana, tava unindo o Gal pegou, né? E a mãe dele, assim, tinha um sonho de ir para a África. Foi num culto que teve lá em Três Lagoas. Né? A Eliana, ela queria ir para a África. E o Gal chegou assim e falou assim para mim assim, eu já sei, tia Giva, eu chamei ele, né? Eu falei, já sei que ele pode nos ajudar. Aí ele foi lá, chamou a mãe dele. Na próxima terça-feira ela tava lá. Fazendo papazinho, a comida. Era um lanchinho sucurios. Uhum. No início. E ela nunca mais saiu. A África dela tá lá. No Projeto Giva. E não tinha nome o Projeto Giva, né? Uhum. E assim, eu acho que eles deram esse nome, Givas. E Givas, Giva, do meu nome, né? De Uvanete. E Givas. Todo mundo é um pouquinho de Giva. Todo mundo é um pouquinho de Giva. Eu lembro também da construção do nome. Uma homenagem para mim. Sim, foi. Né? Então foi tudo aí onde começou o projeto Giva. Né? Eu não sei me explicar muito o que significa aquele emblema. Assim, na realidade, é isso que você está falando, né? Do Giva e Givas, né? As pessoas. É que para falar aqui para os nossos ouvintes, né, eu também tive a alegria de ser voluntária no começo do projeto. Hoje não vou mais, né, por outras atividades que a gente acaba envolvendo, né? Mas eu fiquei um bom tempo, não sei, uns 5 anos, alguma coisa assim. Na época que era a tua casa, depois quando passou. Então, Giva é exatamente isso, né? Giva porque você começou, e aí Giva no plural, porque cada um de nós éramos um pouquinho de Giva esse sonho de transformação de vida com aquelas crianças, aqueles adolescentes, né? E aí o logo que algumas pessoas podem passar ali em frente do Projeto Giva e ver uma árvore, algumas raízes e tal, e é o continente africano, né? Sim. Mas por conta desse trabalho que muitas vezes existe um trabalho missionário, existe um trabalho muito grande no continente africano, mas é esse despertar, né? E o trabalho aqui em Brasilândia? Aqui junto com as pessoas, né? Às vezes é importante fazer esse trabalho, né? Fora, mas e aqui? Então, foi um pouco disso, né? De trazer onde tudo começou, a árvore e as raízes, né? Para trazer essa centralidade na palavra, raizados, né? Cada um deles. Então, é um pouco disso. E Giva, é lindo, né? Ver assim a trajetória e o crescimento do projeto Giva hoje, né? Hoje com sede própria, hoje fazendo, né, tá tendo uma construção, uma reforma, uma ampliação, sim, ganhando mais visibilidade dentro da comunidade, na cidade, né, Giva? E assim, hoje, assim, quais os outros sonhos, o que você pensa, assim, para mudar ou para melhorar? Hoje, qual o seu coração tem te guiado, tem te direcionado sobre o projeto, Giva? Então, hoje, assim, a gente já teve no início, na minha casa, né, aula de dança, aula de pintura, né, reforço. Então, hoje a gente, né, estamos planejando, né, ter aula de computação, né, voltar às aulas de reforço, de pintura, já tem aula de dança. No ensino da palavra, assim, a gente quer abranger mais e outras coisas. Esporte, né? Envolver mais esporte, eu lembro que você falava. Isso. Então, a gente, aos pouquinhos, a gente tá estruturando, né? E, assim, um sonho que Deus tem colocado no meu coração. Não sei quando, mas, assim, eu vejo a importância da gente ter um trabalho diferente. Eu não sei se vai ser agora, sei que Deus vai dar. Uhum. Né? Aquelas crianças precisam, às vezes, de ajuda, de apoio. Né? Tem uma pessoa ali, igual assistente social, psicólogo. Né? Graças a Deus, né? Tem as voluntárias. Tem as voluntárias, né? A Isabel está ali com a gente, várias famílias. A Leide, que é assistente social. Né, também a Eliana, tem várias pessoas ali nos apoiando, o Nino, né, a Edna ali fazendo a alimentação, né, esse trabalho, mas assim, a gente também não trabalha só nessa área, a gente visita as casas, né, os filhos,
Nós também trabalhamos, às vezes, assim, com cesta básica para ajudar. Né? Então, quer dizer assim, a gente de tudo um pouquinho. Trabalha dentro dessa Isso. área em geral, né? Isso, e eu tenho vontade mais, assim, de estar frequente nas escolas, para entender o comportamento deles, para ir nas casas, tem que ter mais, assim, eu acho que mais tempo, né? Para estar indo nas casas, visitando as mães, né? Para estar mais, assim, perto. Por quê? Se eu estiver indo nas casas, na escola, vou estar tanto perto das famílias como deles, e eu vou entender o porquê, e a gente vai começar um trabalho diferente, né? Para poder melhorar mais, né? Eu creio assim que com vai... certeza, com certeza. E orando, não sei que Deus vai providenciar qualquer coisa, né? E Gi, uma memória marcante do projeto, quando você pensa nessa trajetória aí já de quase 15 anos, na cidade, no bairro que você quer, né? Com essas crianças, mais de 100 crianças atendidas. Uma memória, assim, dessa trajetória. Pode ser triste, pode ser feliz. Que vem à sua mente. Hoje, eu fico muito feliz em ver de crianças que passaram pelo projeto, que casaram. Teve um que até me chamou para ir lá na casa dele, onde ele mora, né? Para conhecer a esposa dele. Ele falou assim, olha, se não fosse a tia Giva, eu não seria esse homem que eu sou hoje. Né? E professoras, né? Pessoas que eram usuários hoje não é mais, tinham serviço, pessoas que estão em várias igrejas, viraram pregador da palavra. Então, assim, muitos jovens que mudaram a vida deles, né? Que hoje eu olho assim e falo, Deus, valeu a pena tudo isso, porque Deus tinha um propósito. O propósito é apenas eu deixei ser usada por Ele, mas Ele queria fazer, Ele que muda. Essas crianças, somente Ele. A gente só está como um instrumento. E amar. Uma coisa assim que eu lembro quando tinha um jovem na minha casa, eu não sabia como fazer usuário. Eu não sabia. Eu dava comida e abraçava e chorava junto. O amor. Hoje ele é diferente. Hoje ele não usa mais. Hoje cresceram, são pais de família, são casados, né? Então, quer dizer assim, você vê jovem, tem horas assim que eu nem conheço, eles passam, tia, você lembra de mim? Eu falei, não. Então, olha. E é gratificante. Sim. De ver que tá dando certo, né? E assim, uma coisa que eu assim, vem na minha mente, não preocupado às vezes com a quantidade, mas preocupado que a palavra faça efeito com as vidas. Eles têm alma. E eu olho assim, quando eu era criança, essas crianças que estão chegando novamente, outras menores, os maiores, que cada idade que eu passei, eu lembro de mim. E eu ensino para elas que nós devemos sonhar e ter esperança e ter fé, porque a fé é o que muda. Verdade. A fé em Deus, confiança, porque os obstáculos que eu enfrentei, mas Jesus estava nele. Sempre contigo. Sempre. Me apoiando, filho, eu estou com você. Você vai passar, você vai vencer. E tudo isso que eu passei, você viu o quê? Para me aprender. Foi um aprendizado na minha vida. Hoje eu não tenho ódio. Hoje Deus limpou o meu coração. E eu faço a obra dele com amor. E quando eu não faço, eu fico triste. Então, é a minha alegria. E quem te conhece, isso é uma verdade. Não somente minha alegria, mas as pessoas que estão ali comigo também. Sim. Então, quer dizer assim, e fazer a obra do Senhor não tem preço. Sim. Que conselho você daria? Peraí. Que conselho você daria para as mulheres que querem iniciar projeto social, mas não sabem por onde começar? Eu acho assim, tudo pedir a direção de Deus, pedir sabedoria. Se você tem um sonho, algo que você quer, pedir sabedoria para Deus, a direção de Deus. Não você falar, eu vou fazer. Mas o seu sonho, com a direção de Deus, você chega lá. Porque é maravilhoso sonhar, é um sonho que Deus tem pra gente. É verdade.
Pode fazer a última Se também. você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que talvez queiram contribuir de alguma forma, o que diria? As pessoas podem hoje estar ajudando de alguma forma, assim, no projeto? Sim. Com alimento, com alimentos, né? sendo voluntários. Sim, lá, sendo voluntários, né? Doação de roupas. Hoje qual é a programação do projeto? Vocês estão lá de terça? Né? Nós estamos na terça-feira, né? Agora nós estamos na terça e na segunda-feira tem aula de dança, né? Uhum. Por enquanto, porque agora a gente parou um pouquinho. Ah, é verdade. Estamos tá fazendo reestruturando. o ensinamento na praça, porque está construindo. Se Deus quiser, Vai ficar mais linda ainda. a gente vai estar usando as 3 salas, né? Nossa, Tanto vai de ficar maravilhoso, hein? computação, como de dança, como as outras, e poder trazer mais cursos ali no Projeto Giva, para beneficiar os nossos bairros ali perto do bairro José Inácio, né? José Inácio, Rodrigues, João Paulo. Né? Então, beneficiando essas pessoas, né? Eu creio que vai ser uma bênção. Ô, Giva, e um conselho que você poderia dar para a juventude? Lá você trabalha com criança, adolescente, jovens. Qual conselho que você poderia deixar, se você quiser olhar aí para nossa câmera? Conselho. A gente acha que às vezes, assim, hoje que nós vivemos uma vida passageira, né? E uma coisa que vai mudar a nossa vida, vai fazer a diferença. Você ter Jesus no seu coração, pedir a direção dele, viver uma vida com ele. Porque quando a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer, não obedece, a obediência, não somente ao Senhor, mas aos pais, estudar. A obediência, né, é tudo na nossa vida. O respeito, né, nós precisamos, e se você colocar Deus na frente de tudo, porque tudo que eu vivi, Deus estava comigo, eu sempre coloquei Deus na frente. E até hoje eu até falei para minha filha, sem Deus eu não faço nada. Eu levanto, Senhor, me direciona o que eu posso fazer, aonde eu vou andar, o Senhor vai adiante. Então você colocar Deus em tudo, no seu sonho, na sua vida, na escola, aonde você for, Deus em tudo. Ah, que linda. Ai, já estamos acabando, né? É assim, eu já conhecia muito da sua história, mas muito do que você falou eu não conhecia. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão ligadinho, assistindo, deve ter ficado mais inspirado em conhecer um pouco mais da sua trajetória, entender né, o que te trouxe, né, o que te leva até a construção do Projeto Giva, todo esse engajamento, né, no jovem e adolescente. Então a gente só tem a agradecer a sua existência, Giva, né? Porque realmente a gente... tô chorando hoje. A gente precisa de mais Givas, isso é verdade. A gente precisa de mais Giva, né? Pessoas mais sensíveis com o outro, pessoas que ficam inconformadas, igual você falou, né? De levar a palavra, mas pessoas inconformadas com pessoas passando com tanta dificuldade, tanta miséria, tanta fome, né? Você não falou, mas como eu sei um pouquinho, essa questão também de doação de roupa, né? De alimentos que o Projeto Giva faz. Então, uma frente tão importante que o Estado acaba sendo insuficiente, né, que deveria suprir todas essas necessidades de cultura, de esporte, de educação, lazer, enfim, né? Então a gente tem um projeto localizado que tem se estruturado cada vez mais, tem crescido, né, e tem ido para além daquilo que as pessoas que estavam ali sonhavam ou pensavam, eu tenho certeza disso. E eu quero fazer um bate-bola com você, é assim, para mim não ficar chorona, né, aqui também, né? Ó. Vai ser assim, eu faço uma perguntinha, se você puder falar em poucas palavras, tá? Sim. Um sonho realizado. Deus. Sonho realizado? Os Givas. Os Givas. Um lugar especial. Um lugar... Eu vou ter que falar tudo Givas. Pode ser. O primeiro lugar especial, Givas. Uma inspiração. Uma inspiração? Pessoas ou... Isso, que vindo somente. Pessoas, algo que te inspirou. Uma inspiração. A Dorival.
A Donival. Legal. Conta um pouquinho, quem foi a Donival para os nossos ouvintes? Ela foi uma pessoa conselheira, me apoiando nas horas mais difíceis, e ela dava aula de verdade básica comigo, ali para aquelas crianças. Inclusive, assim, quando... E no começo do projeto também, no começo né? do projeto. E quando ela ficou doente, algo que me marcou muito. E a gente dava verdade básica, né? Para 12 alunos lá do Projeto Divas. E ela ficou doente. E aí ela, né, falou assim que o médico achou que ela não conseguia mais ir na minha casa, né, para poder estar dando a aula. E foi quando Deus falou no meu coração que ela não tinha acabado ainda a missão dela. E eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar? 2 vezes, como que eu vou chegar e vou falar para ela que ela não acabou a missão dela, Senhor? Aí novamente, e a voz vai lá e fala, ela não acabou a missão dela. Cheguei nela, e ela falou, amém, é verdade. E Deus estava me incomodando. E aí o filho dela, né, vinha trazer ela cheia de dor, não conseguia nem benzer, muita dor, né, que ela teve um câncer no rosto, né? Mas chegava no Projeto Diva, ela sarava. Ela andava, ela dava aula, não sentia nada. E o filho dela fazia. Todas, era quinta-feira, eu não lembro se era quinta-feira, ele trazia a parte da tarde, trazia. Ela sarava, ela andava, ela dava aula, ela não sentia nada. E eu ficava olhando, pelo amor de Deus. E quando terminava, ela voltava para casa dela, as dores voltavam. Até terminar, teve um dia que terminou a verdade básica. Mas era Deus. A gente às vezes não entende coisas que Deus faz. Mas eu vi a fé. Extraordinária, né? Assim. A fé dela e o amor. E ela ensinava muito através da mansidão dela. Mansidão, verdade. Mansidão. E hoje o filho dela continua esse trabalho lá Hoje junto, ele né? é o- Isso que é legal também, né? Né? Tá na presidência, vice-presidência, Ele é né? isso, é. Então, Legal. Assim, é maravilhoso. E uma palavra que te define? Que me define. Amor. Amor? Um medo? Medo. Dessas crianças ir por um lado que não tem de volta. Um livro marcante? Pode falar. Pode. Esposa que ora. Ah, esposa aqui, ó. Um conselho que você sempre leva, que alguém te deu e você sempre guarda e leva contigo. Conselho. É, Nunca desista. pra não desistir. Perseverar. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o consumador que é a nossa vida. Amém. Uma conquista inesquecível. Uma conquista. Um projeto. No Divas. E uma frase que te motiva. Frase ou um versículo, algo que te motiva, que você traga sempre com você, que você leva com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Que linda. Diva, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós selecionamos 7 mulheres, nós sabemos assim que na nossa cidade tem várias mulheres, né, extraordinárias. Como eu comentei com você, nós fizemos um trabalho de conscientização na escola e aí as crianças, né, do Projeto Diva, que eu coloquei assim, mulheres que te inspiram. Então nós estudando várias mulheres lá ao longo da história. Então muitas crianças, né, escrevendo Gilvanete, né, lembra que eu te falei? Falei, Gilvanete, essa mulher me inspira. E aí me chamou muita atenção, falei, nossa, a Giva marcando, né, realmente o coração de cada criança. Então eles que pediram, né, depois quando a gente colocou no Instagram. Então assim, glória a Deus pela tua vida, pela sua obediência, pela sua prontidão de fazer esse trabalho maravilhoso. Continue, né, prosseguindo, e realmente é uma inspiração para cada uma de nós. Nós que saímos aqui agraciadas, né, com a tua fala, e espero que você que está nos ouvindo também saia cada vez mais inspirado, né, por a sua trajetória. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, gente. Que bonitinha.